Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Adilson com mais uma reflexão dentro das nossas aulas online do Projeto RIA. E hoje falaremos sobre o dia 20 de novembro, que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. E para isso, eu trouxe para falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, gente, o nosso instrutor de capoeira Valdir Pereira e o psicólogo Nilberto Gonçalves. Espero que vocês gostem e ao final do vídeo não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, e se inscrever no canal, ok? Muito obrigado. Olá pessoal, como foi falado pelo professor Adilson, nós estamos aqui a convite para falar do Dia da Consciência Negra. Meu nome é Valdir Pereira, sou instrutor de capoeira aqui no Centro Social Malimarte, tá bom? Para a gente falar um pouco de consciência negra, é bom a gente voltar um pouco na história e entender o porquê desse dia, tá bom? A história vem nos dizer, a literatura, que os primeiros habitantes do planeta Terra, considerados homens, vieram do continente africano, tá? E a partir do século XVI, mais ou menos, após a colonização do Brasil aqui pelos portugueses, eles percebendo que os índios ofereciam resistência para o trabalho que eles necessitavam, um trabalho pesado, como eles já haviam visitado a África por volta de 1418, mais ou menos, e trazido escravos para outros continentes, eles foram buscar escravos para o Brasil. E a ideia que a gente tem é o seguinte, esses escravos, eles eram vendidos pelos seus próprios pares. Era um costume na África de uma tribo escravizar a outra e vender esses guerreiros como escravos. Então o que é que o Ocidente pensou? Olha, nós trazemos esses escravos, eles são nossos, nós compramos e nós temos o direito de fazer com eles o que nós quisermos. Eu penso que é aí que está o cerne da raiz do racismo, porque as pessoas pensam, utilizavam aqueles negros como objeto e não enxergavam como pessoas. E o mais interessante é que ao chegar aqui eles trouxeram a sua cultura, que hoje se reflete na nossa alimentação, na música, na própria capoeira, que é advinda aí dos primeiros descendentes dos escravos aqui no Brasil. E um fato interessante é que hoje 54% da população brasileira é negra, mas o mais interessante é que apenas 15% desses negros são considerados classe média ou ricos, Então há um déficit muito grande. Ainda hoje há essa questão do racismo, porque as pessoas julgam os outros por causa da sua cor. E por isso foi a partir de 2003, o governo resolveu instituir o Dia da Consciência Negra, em homenagem a um grande líder guerreiro, Zumbi dos Palmares, que fundou os primeiros centros de refúgio, um primeiro quilombo para esses negros que fugiam das fazendas dos seus senhores e procuravam refúgio. E a partir daí, a história começou a se desenvolver no Brasil, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o psicólogo Nilberto, ele vai aprofundar mais um pouco nesse assunto. Olá pessoal, sou Nilberto Gonçalves, sou psicólogo e venho aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o racismo e o racismo estrutural. Por que o racismo ele é estruturante na sociedade brasileira? Como o Valdir disse anteriormente, os negros eles chegam ao Brasil, a população negra chega ao Brasil trazidos primeiro como escravos. E durante muitas décadas na história do Brasil, eles foram tratados como mercadoria. E em 1888, com a Lei Áurea e a abolição da escravidão no Brasil, esses negros eles foram simplesmente jogados nas ruas, expulsos das fazendas onde trabalhavam, e o seu trabalho então passa a ser substituído majoritariamente por mão de obra europeia dos imigrantes que chegavam ao Brasil. Sem nenhum suporte, sem nenhum aparato legal, sem nenhuma estrutura, esses negros nas ruas não conseguiam mais acesso a emprego, a educação, não existia nenhuma lei que os amparava. Eles então vão morar nos lugares onde ninguém mais queria viver, nos morros, afastados dos centros urbanos, e começam a dar origem às favelas, mas de maneira muito precária, numa pobreza extrema. À medida que o tempo foi passando, a condição do negro não se alterou muito, porque a sua imagem continuou fortemente associada a um ser inferior, incapaz de trabalhar, e curiosamente foram escravizados durante anos
trazidos ao Brasil para trabalharem nos serviços mais pesados que tinham, e depois que se abole a escravidão, eles começam a ser taxados como preguiçosos porque eles não conseguiam trabalho. E esse processo de colocar o negro nesse lugar de incapaz, de menos inteligente, ele continua ao longo dos anos. E até hoje a gente percebe isso. Então, pensando aí numa linha histórica, né? Fazem mais ou menos 130 anos que a escravidão foi abolida no Brasil e a situação do negro se permanece muito semelhante. Como o Valdir disse, mais da metade da população brasileira é negra, é autodeclarada negra. E uma parcela muito pequena dessa população consegue acessar ensino superior, até mesmo a escola. O maior índice de evasão escolar é entre a população negra. E de lado oposto, o maior índice da população carcerária é negra. 61% da população carcerária é negra. Pensando aí a partir de todo esse processo, a população brasileira como um todo tem uma dívida que é histórica com a população negra. E a gente precisa construir mecanismos para tentar superar isso de alguma maneira. Uma iniciativa muito interessante que foi implementada como lei no Brasil em 2012, que é a política de cota racial para acesso às universidades, é uma ação afirmativa para tentar, de algum modo, compensar esse prejuízo histórico que a população negra tem. Ainda assim, a população negra é minoria nos cursos superiores. Convido a vocês a pensarem quantos médicos negros vocês já encontraram atendendo em um hospital ou em um consultório. Quantos advogados negros vocês conhecem? Quantos juízes negros vocês conhecem? Tenho certeza que se vocês pararem para pensar, será a minoria. Se conhecerem, vai ser 1 ou 2, já viu alguma vez, mas ainda tem algumas posições que são privilégio da população branca. O Dia da Consciência Negra, né, ele existe justamente por isso, ele foi implementado enquanto lei, para lembrar, para se discutir o prejuízo histórico, a dívida histórica que a população negra, que o Brasil tem com a população negra. Então é isso que a gente precisa pensar. E até sem perceber, a gente faz ações extremamente racistas, colocando o negro como alguém extremamente inferior. Quando a gente diz, por exemplo, que vai denegrir a imagem de alguém, denegrir é tornar negro. Então é a gente colocando o negro como alguém que é extremamente inferior, a cor negra, né, como alguém extremamente inferior. Pessoa de cor é uma questão extremamente racista também, porque quando eu digo, mas a pessoa é de cor, e muitas vezes isso é usado num tom pejorativo. Expressões como a moreninha, a mulata bonita, ela tem uma beleza exótica simplesmente pelo fato dela ser negra. Isso são todas expressões extremamente racistas e que a gente faz sem nem se atentar que isso é racista, que isso ofende de alguma maneira as pessoas que são negras, a população negra, mas que está fortemente enraizado na sociedade brasileira. Então a gente precisa discutir isso. O dia 20 de novembro é uma data escolhida, né, para marcar esse momento, para intensificar essa discussão, porque a gente precisa avançar muito ainda na discussão do que diz respeito ao respeito à população negra para tentar, de alguma maneira, reparar essa dívida que é histórica.